Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. Temos aqui no quadro um triângulo, em que este ângulo vale 30 graus, aqui 90 graus, e esse segmento aqui tem a mesma medida desse segmento. Nós queremos nesse exercício calcular uma razão entre duas áreas, a razão entre as áreas desses dois triângulos aqui, ó, desses dois triângulos coloridos. A gente quer pegar a área desse triângulo verde e dividir pela área desse triângulo vermelho. Bom, para a gente fazer isso, perceba que nós temos aqui, ó, este ângulo que é um ângulo de 60 graus. Né? Se a gente prolongar o segmento BA nesse sentido, então o que acontece? Ali nós ganhamos esse ângulo de 80 graus. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um triângulo retângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo notável 30, 60 e 90 graus. Então é isso que eu fiz agora. Aqui é um ângulo de 60 graus e lá em cima é um ângulo de 30 graus. E o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a hipotenusa desse triângulo retângulo vale 2 vezes x. É essa medida aqui, ó, que a hipotenusa vale 2x. Como é um triângulo especial, né, o 30, 60 e 90, o lado que se opõe ao ângulo de 30 graus, ele vale a metade da hipotenusa, ele vale x. E o lado que se opõe ao ângulo de 60 graus, ele vale a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Ou seja, ele vale x, que é a metade da hipotenusa, vezes raiz de 3. Agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse segmento aqui, ó, vou dizer que ele tem medida igual a A. E aqui, portanto, a medida vale A também. Eu vou dizer que esse segmento aqui tem medida igual a Z e que esse daqui tem medida igual a Y. Então, lembre que a gente quer calcular uma razão entre duas áreas, né? A gente quer calcular a área S e dividir pela área T. Né? Então, quanto que vale S sobre T? Eu vou colocar aqui, ó, S dividido por T. Então, vamos primeiro calcular o S, né? O S é o quê? É a área de um triângulo retângulo. É base vezes altura sobre 2. Né? Nesse caso aqui vai ser Y vezes A dividido por 2. Qual é a área do triângulo vermelho? Bom, como a gente conhece esses dois lados aqui, ó, e esse ângulo adjacente a esses dois lados, então a área do triângulo é lado vezes o seno do ângulo adjacente dividido por 2. Então, a área do triângulo vermelho vai ser lado 2x, vezes o outro lado, que é y, vezes o seno de 30 graus, só que o seno de 30 graus é 1 sobre 2, e tudo isso ainda dividido por 2, ou seja, multiplicado por 1 sobre 2. Isso daqui vai ser x vezes y sobre 2, né? Cancela um 2 com 2. Então, o que nós queremos? A gente quer calcular S dividido por T. Quanto que vale S dividido por T? Bom, isso aqui, ó, dividido por isso, o 2 se cancela com 2 e o y se cancela com y. Vai sobrar A dividido por x. Então, nós queremos saber qual é a razão entre A sobre x. Né? Descobrir a razão entre as áreas S sobre T é a mesma coisa que descobrir a razão entre esse segmento aqui, né, dividido por x. Então, como que a gente pode fazer isso? Bom, a gente vai aproveitar que nós temos aqui, ó, dois triângulos que são retângulos e que são semelhantes. Esse triângulo verde, ele é semelhante ao triângulo maior, né? Então, a gente sabe o seguinte, né, que A mais Z está para Z, assim como X mais A está para A. Acabamos de usar uma semelhança de triângulo entre o triângulo retângulo grande e esse triângulo retângulo menor. Daqui, o que a gente conclui? Multiplicando o cruzado, a gente obtém que A ao quadrado mais A vezes Z é igual a X vezes Z mais A vezes Z. Repara que a gente pode cancelar esse AZ com esse AZ, vai sobrar A ao quadrado igual a X vezes Z. Então, eu vou isolar o Z. O Z, ele vale A ao quadrado dividido por X. Então, guarde essa informação, porque o que a gente vai fazer agora? Nós vamos simplesmente usar o teorema de Pitágoras agora para o triângulo grande. Então, a gente sabe que A mais Z ao quadrado é igual
ax mais a ao quadrado mais x raiz de 3 ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. Então, daqui, o que a gente conclui, né? A gente conclui desenvolvendo a mais z ao quadrado, nós temos a ao quadrado mais 2 vezes a vezes z mais z ao quadrado. Desenvolvendo x mais a ao quadrado, a gente obtém x ao quadrado mais 2 vezes x vezes a mais a ao quadrado. Sobra ainda o 3x ao quadrado. Perceba que a gente pode cancelar o a ao quadrado com o a ao quadrado. E vai ficar do lado esquerdo 2 vezes a vezes z mais z ao quadrado igual a 4x ao quadrado mais 2 vezes x vezes a. Então, a gente tem isso até agora. Agora, o que eu vou fazer? No lugar do z, eu vou trocar pelo a ao quadrado sobre x, como a gente descobriu aqui, ó. Então, eu vou fazer isso agora. No lugar do z, eu vou colocar aquele valor. Então, vai ficar 2 vezes a vezes o z, que é a ao quadrado dividido por x, mais o z ao quadrado, a na quarta dividido por x ao quadrado. Isso vai ser igual a 4x ao quadrado mais 2 vezes x vezes a. Agora eu vou pegar essa expressão aqui, ó, e vou multiplicar por x ao quadrado dos dois lados para a gente eliminar esses valores que estão no denominador. Então, multiplicando isso daqui por x ao quadrado, a gente obtém, né? Vai ficar 2a ao cubo vezes x, né? Porque x ao quadrado dividido por x dá x. Mas isso aqui multiplicado por x ao quadrado dá o a na quarta. Igual a 4x na quarta mais 2x ao cubo vezes a. Só peguei isso daqui e multipliquei por x ao quadrado dos dois lados. Agora eu vou pegar essa expressão e vou dividir os dois lados dela por essa expressão aqui, ó, por a ao quadrado x ao quadrado. Fazer uma divisão por a ao quadrado x ao quadrado. E por que isso? Porque olha só, isso, né, esse valor aqui dividido por esse vai dar 2a sobre x. Está aparecendo o a sobre x que a gente quer. A gente quer justamente saber qual que é a razão a sobre x. Mas, dessa expressão aqui a gente tem a ao quadrado dividido por x ao quadrado. Ó, percebo o a sobre x ao quadrado aqui. Isso vai ser igual a 4, daí x ao quadrado dividido por x ao quadrado, de x na quarta dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. Vai ficar 4x ao quadrado dividido por a ao quadrado. Mais 2 vezes, vai ficar um x em cima e um a embaixo. E agora nós vamos fazer uma mudança de variável. A gente vai chamar esse a sobre x de r. Então, como é que vai ficar a nossa conta, né? Vai ficar 2 vezes r. Então, lembre que a gente quer saber essa razão a sobre x que eu estou chamando de r. Então, nós obtemos 2 vezes r mais r ao quadrado igual a 4 sobre r ao quadrado, porque a ao quadrado sobre x ao quadrado é o r ao quadrado, só que aqui está x ao quadrado sobre a ao quadrado, é o inverso. Então, vai ficar 4 sobre r ao quadrado mais 2 dividido por r, né? Porque se a sobre x vale r, x sobre a vale 1 sobre r. Então, agora a gente tem essa expressão, a gente vai multiplicar por r ao quadrado dos dois lados. Vamos obter 2r ao cubo mais r na quarta igual a 4 mais 2 vezes o r. É porque a gente está multiplicando por r ao quadrado dos dois lados. E aqui o que a gente pode fazer? Eu vou colocar o r ao cubo em evidência. Vai para dentro do parênteses o 2 mais r, né? Porque eu estou colocando o r ao cubo em evidência. E daqui eu vou colocar o 2 em evidência. Colocando o 2 em evidência, vai o 2 mais r para dentro do parênteses. Agora eu posso juntar tudo, né? Porque a gente tem um 2 mais r aqui e 2 mais r aqui. Então, 2 mais r multiplicado por r ao cubo menos 2, isso tem que ser igual a 0. Só passei essa expressão para o lado esquerdo e coloquei o 2 mais r em evidência. E daqui a gente tem dois possíveis valores para r.
ou o R vale menos 2, só que a gente não quer porque a gente quer uma medida positiva, né? Ou o R ao quadrado vale, o R ao cubo vale 2, ou o R ao cubo vale 2. Ou seja, o R ele vale a raiz cúbica de 2. E é exatamente isso que a gente queria, né? A gente queria saber quanto que vale o R, que é A sobre X, é a raiz cúbica de 2. Né? A razão da área do triângulo azul pela área do triângulo verde vale a raiz cúbica de 2. E essa, portanto, vai ser a nossa resposta. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.